vai, mentira sim pra lá. Sem essa que me engana que eu vou acreditar. Ah, vai ser falsa sim pra lá. Logo em cima de mim você não vai mais me enrolar. Não querem saber de enrolação, é isso? Não. Vai mentir pra lá, né? De quem é essa música? Mentira não pode. Essa aqui É da Valéria Leão. Da Valéria Leão. Valéria Leão, Filha da Fátima Leão. filha da Fátima Leão. Inclusive, aí mandar um abraço pra ela, que a gente gravou esse CD no estúdio dela aí também. Oh, que legal, aí, parabéns. Fátima Leão dando oportunidade para novos talentos, né? Quando vocês são primos, né? Somos primos. Quando vocês chegaram lá em casa, a gente vai formar uma dupla, vamos cantar. Ó, foi assim, o Gui, ele já cantava, desde os 3 anos. Desde os 3 anos? Desde os 3. O Aí, que você cantava com 3 anos? sertanejo, Bruno né? e Marrone, Você já nasceu cantando, então? Rio Negro e Solimões, os E você antigos. cantava onde? No banheiro, em casa? Seu pai, no sua banho, mãe, no banho? Eu ia nos karaokês também, cantava em casa. E aí? Aí teve um certo dia que o Alif estava passando férias na minha casa, que eu morava na praia, e meu avô falou, o Gui tá precisando de uma dupla. A gente fez teste com todos os primos, mas foi ele que deu certo. Ah, é? Aham. E você cantava em casa também, no banheiro? Ó, na verdade eu já fazia teatro desde os 7 anos. Eu Aham. queria ser ator. Só que aí quando surgiu essa oportunidade eu agarrei, né? Tá com meu primo, assim. Eu já gostava um pouco também de cantar. No meu teatro eu já fazia aula de canto também. E seus pais acompanham vocês nos shows, assim? Vão Acompanho juntos? todos. Fazem vocês estudar, né? Porque às vezes É, vai ficando famoso e com fala, não precisa certeza. mais estudar. Precisa, Sempre, né? sempre estudar certeza. até o final. Vocês fazem aula de canto? Fazemos, não. Não, a gente fez no começo da dupla. Só que aí como terminou, não lembro como que terminou. Tem que voltar a fazer, né? Tem que voltar. E violão vocês fazem Violão aula? nós fazemos, os dois. Bonito, né, Emília? Maravilhoso. E É tem tão uma legal a coisa gente ver talento de lindo, criança, né? Lindo. E eu estava pensando assim na questão das linguagens, né? E aí vem a questão nossa da educação, né? Como é que essas linguagens às vezes são negadas no cotidiano da escola e precisam estar cada vez mais sendo alimentadas, né? A música, a arte, você falou do teatro, como isso é importante enquanto expressão, enquanto exercício. Porque senão as pessoas acham assim, a gente está em épocas tecnológicas, o Isso. importante é a tecnologia. A tecnologia faz parte, mas a arte, né? A contação de histórias, isso é maravilhoso, né? Você poder contar histórias, as pessoas ouvirem história. Eu queria aproveitar o seu conhecimento em professores, né, que trabalham com creche. Às vezes as pessoas, elas dão muito valor, assim, nossa, fulano é professor de doutorado em tal universidade e tal. A outra é professora de creche, né? Não sei, na minha opinião, o professor de creche é tão importante quanto o professor de doutorado, ou mais, né? Porque ele começa os primeiros estímulos da vida de uma pessoa, né, Emília? Eu acho que tem uma coisa aí, assim, cultural, né? Nós temos um país que quanto menor a criança, menor a qualificação do profissional, menor a valorização. Isso vem se revertendo nos últimos 30 anos, né? Mas isso tem a ver também com a relação com as crianças. Criança pequena na nossa cultura ainda não é valorada como poderia e deveria ser. Então, é extensivo isso. O educador que trabalha com crianças pequenas nem sempre é percebido na sua importância. E eu digo que quem não conheceu o tanque de areia não tem competências muito próprias, inclusive para trabalhar depois com grandes descobertas, porque não descobriu a essência do olho no olho, o toque, a percepção, a respiração. Estava olhando os dois ali tocando e pensando o seguinte, eles se complementam o tempo todo e há um olhar de cumplicidade que eles realizam. Eu acho que assim, quem frequentava a creche no início, né? A luta, ela representa um início na década de 80, quem veio foi o movimento popular, que fez todo um investimento nessa direção, mas ela tinha uma característica muito de atender a família. Hoje está muito claro que creche é direito de criança, também é extensivo à família, mas é um direito de criança. A criança tem direito a esse tipo de acolhimento, né? E com qualidade, né? E numa fase em que ela não tem nem condições, ela não tem filtros psíquicos, né? Ela não tem condições de defesa. Então, é o momento que ela mais precisa de cuidado. E essas linguagens, que às vezes a pessoa pensa assim, mas uma criança não vai aprender a ler e escrever com 6 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio. Mas quantas coisas ela não vai aprender naquele momento, né?
inclusive construir todas as representações que ela tem de mundo, né? Eu digo, olha, se você for um bom contador de história para crianças pequenas, você já está dando um grande passaporte para ele ser um escritor, porque ele vai ter elementos, ele vai se apaixonar pela literatura. Uma educadora da infância que senta numa roda de conversa e dialoga com suas crianças com entusiasmo de trazer os personagens de uma literatura, ela está processando aí um processo da alfabetização. Não é alfabetização ainda, a sistematização convencional, mas ela está trazendo o mundo das letras, o mundo do sentido, a função da escrita. Uma coisa que me chama muita atenção é quando uma educadora canta. Como isso encanta as crianças, como isso dá uma educadora que gosta de dançar, uma educadora que trabalha com eles as artes plásticas, não no sentido de quadros já dentro de uma técnica, não é esse o objetivo. O objetivo é explorar essas linguagens. Criatividade, né? Isso, o processo criativo que está se operando ali, né? Eu insisto muito com a história da contação de histórias, porque a gente vive numa época em que o computador acaba fazendo parte do cotidiano das pessoas, mas tanto no computador quanto na televisão, a imagem está pronta. Na contação de história, você imagina, é a memória que vai atrás. Como é que é esta menina, como é que é a maçã? Você não está vendo a maçã, você está imaginando, né? Então a gente desenvolve uma parte da inteligência que na televisão você não desenvolve. Daí eu acho que tão importante quanto o professor contador de história é o pai e a mãe que contam história para os seus filhos também, que vai dormir, deita na cama, o filho do lado, aí você vai contar uma história. E às vezes a pessoa que nem conhece muito literatura vai contar a história da sua família, né? Das suas tradições, como é que, de onde eles vieram. É tão rico isso, né? Essa imagem, eu às vezes fico tão preocupado de ver a falta de diálogos de pais com filhos. Quando eu vejo assim, né, amigos meus que têm filhos pequenos e que deitam na cama para contar a história, eu falo assim, olha que maravilhoso, cena bonita, né? Tem um autor chamado Francesco Tonucci, que tem uma série de livros, mas um deles eu gosto muito, que ele diz assim, com olhos de criança. E aí ele vai fazendo denúncias através de imagens, né? E ele diz que uma das coisas mais significativas, que é quando eu olho com olhos de criança, é quando eu abro espaço para que a criança fale das suas indagações, do seu ouvido, da sua escuta, da sua percepção, né? Então, tem muito material que trata isso. Agora, se não tem um adulto que começa, e nesse livro, uma das coisas, ele diz da apresentação numa sala de aula. Então, a criança vai falando, olha, eu estou vindo aqui pela primeira vez, meu pai faz isso, ele vai relatando tudo. E aí a professora se apresenta e diz, eu sou a professora. Ficou tão pequeno o universo, né? Que história de vida é essa desse educador? As crianças adoram ouvir a gente contar as nossas histórias. Eu vejo isso até hoje na universidade, na graduação, no pós-graduação. Até dizer por que quis ser professor, né? Claro, que mostrar isso o caminho, vai né? Eles não ficam derretidos quando a gente começa a dizer qual foi o caminho que nós percorremos, por que a gente construiu desta forma, né? Falando em livros aqui, olha, a nossa dica de hoje é um livro da maravilhosa escritora, a maior romancista brasileira viva, Lígia Fagundes Telles. Olha que lindo esse livro, assim, tem fragmentos, tem contos, né? Tem cartas. Olha que bonito isso que ela coloca no título de Padre Antônio Vieira. Releio alguns trechos do Amor, do Padre Antônio Vieira, e vou me enrolando nos planejamentos barrocos. Fico esférica, subo em espiral, anoto. O amor deixará de variar se for firme, mas não deixará de tresvariar se é amor. Porque o amor é sempre assim, né? É dialético, né? Dialético. É, um essa movimento da paixão constante. não correspondida, né? É, mágico. Dói aqui. Vocês não sabem isso ainda, não está na idade de saber isso. É. Mas olha, essas relações humanas, né, de sala de aula, de professor, o professor alfabetizador, por exemplo, né? Como é bonito você, professor, saber o seguinte, o que não tinha muito significado, começa a ter significado a partir do meu trabalho, né? E tem uma coisa aí, né, professor, que é assim, às vezes a gente não dá aula de algumas coisas, nós não somos dador de aulas, nós somos fundadores de mundos. Fundadores de mundos. Construtores de identidades humanas, né? Nós somos materializadores de sonhos. Então, o educador é algo muito mais profundo do que ser... Aulas, qualquer um pode dar, em qualquer momento você pega um conteúdo específico e ultrapassa. Mas quando você transcende, né? Quando você põe luz, quando você põe vida, quando você põe a pergunta, quando você traz a curiosidade,
curiosidade, né? É mágico você ver alguém te procurar no final de um espaço, né, de reflexão e te perguntar, eu quero saber mais sobre isso. Então é porque você instigou, é porque você trouxe a provocação do conhecimento, né? E o que é conhecimento, né? Eu até queria lhe perguntar uma coisa, nessa caminho, que eu acho maravilhoso quando você está escrevendo. Como escritor, eu adoro ler seus livros. A sensação que eu tenho é que você dialoga com o leitor. Como é que é esse processo de produção? É tão interessante porque ele é sempre motivado por alguma coisa, né? Sim. Às vezes eu conto que um dos meus livros, né, que chama O Beijo do Papagaio, eu estava ouvindo uma conversa de uma mãe com a filha na entrada do avião, indo para Natal, e aí a filha dizendo para a mãe que estava estudando na escola um sapo que não pode ser tocado porque queima. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Fiquei tentando me lembrar da aula de ciências, que sapo era esse que queimava quando você tocava. Aí eu sentei, eu estava com outro escritor, era um encontro de escritores, peguei o computador e comecei a escrever a história de um papagaio que se apaixona por uma sapinha, mas a sapinha não podia ser tocada, e ela não queria dizer isso. E é tão interessante que aí a história vai ganhando um outro contorno, mas sempre tem um olhar. É um olhar assim, é alguma impressão, né, que o mundo te traz, né? O Mário Quintana falava muito isso, né? Você falou do arrepio do Paulo Freire, ele falava do gosto de estrelas na boca, o Quintana, né? Então, assim, alguma coisa tem que fazer você sentir um gosto de estrelas na boca, porque aí as coisas vão desabrochando. É um sabor que tem essência, né? Saber e sabor, né? Sabor e, inclusive assim, não existe quem não consegue sentir sabor, perdeu a maior fonte de saber, né? Porque essas coisas são intimamente ligadas. Eu adoro o sabor do contexto de gente. Quem gosta de gente, educação é um espaço para quem gosta de gente. Essa mulher é maravilhosa, não é não? A gente volta daqui a pouco comendo. Quero ver esses meninos cantando e comendo. Mas vocês terminam o bloco cantando pra gente. O que vocês vão cantar agora? Agora, Parou Pirou, uma música nossa de trabalho que tá estourada aí no YouTube. Parou, pirou. Vamos lá. Para, pirou, parou, para. Essa mina é muito gata, não tem como não olhar. Para, pirou, parou, para. Se ela me der bola, meu amigo vai dançar.